E aí, tudo bem? Eu sei que você está aqui para ver a resolução da questão, mas eu quero conversar um minutinho com você antes. Ó, eu sempre falo para os meus alunos que depois que você sabe física, os filmes não são mais iguais. Você quer fazer conta, você questiona tudo, você fica vendo imagem, por que que é feita de tal forma ou de outra forma, enfim, aquilo tudo. Tem um filme que eu gosto demais da conta, mas é lógico, né, para diversão, que chama Armagedon. Já faz tempo esse filme, tá? Mas nesse filme, eles andam sobre um asteroide, vão lá, colocam umas bombas, vai cair o asteroide na Terra e tal. Esse filme foi muito discutido, né? Depois a gente pode até fazer uns cálculos aqui. Eu te desafio até a fazer alguns cálculos. Por exemplo, primeiro cálculo interessante para você fazer, eu acho, é da gravidade. Qual é a gravidade do asteroide? Então, a única diferença para o asteroide do filme Armagedon em relação ao asteroide dessa questão é que o asteroide do filme tem 7 quilômetros de diâmetro, tá? Essa é a única diferença. Agora vamos para para a questão e depois você vai, coloca aí nos comentários quanto deu o seu valor de gravidade. Usa a mesma densidade, tá? Que é 2 gramas por centímetro cúbico para o asteroide. O só muda o raio. E daí calcula aí para mim massa, volume, tudo isso, tá? Vamos lá para a questão, vai, um beijo. Bora para a questão. Fala galera, olha só então hoje questão 2, etapa de vinhedo de 2019. Etapa de vinhedo é a última etapa do processo de seleção dos alunos que vão representar o Brasil nas Olimpíadas Internacionais de Astronomia. Treinamento 1, então da primeira semana, prova teórica 1. Vem comigo que a gente vai ver se um astronauta consegue ou não andar sobre um asteroide. Aê, show de bola! Vamos lá. Uma espaçonave pousa na superfície de um asteroide com rotação desprezível. O diâmetro do asteroide é 2 quilômetros e sua densidade é 2 gramas por centímetro cúbico. Então vamos lá, ó. Então a gente tem o diâmetro, tá? Então o diâmetro é 2 quilômetros, ou seja, o raio é 1.000 metros. 1 vezes 10 ao cubo metros. E a densidade é 2 gramas por centímetro cúbico, que é o mesmo que 2 vezes 10 ao cubo quilos por metro cúbico. Vamos lembrar que 1 grama por centímetro cúbico é 1.000 quilos por metro cúbico. A gente usa isso muito em física, né? Determine se é possível um astronauta dar uma volta completa a pé ao longo do equador do asteroide. Aqui gera muita confusão essa questão, porque como é que a gente vai saber, professor? Como é que a gente vai saber se dá? Porque aqui o que daria já para você fazer é calcular a velocidade do astronauta. Então, o primeiro ponto importante é que quando você não sabe resolver uma questão, ainda mais numa etapa dessa, onde o tempo é muito importante. Então, imagina, você tem ali pouco tempo para resolver, tá? São muitas questões. E aí você não sabe o que fazer. Então, como é que você faz para pensar no que fazer sendo útil, né? Porque assim, uma coisa aí você vai parar, vai ficar olhando para a questão, tentando imaginar o que, que você vai fazer. Aí você demora lá 10 minutos para entender a questão. Não, não precisa. Você pode ir pensando no que tem que fazer, fazendo alguma coisa. Então, por exemplo, aqui eu imagino que você já saiba calcular a velocidade do astronauta. Senhor, mas e se isso não servir para dar a resposta? Uai, se isso não servir para dar a resposta, pelo menos você fez alguma coisa. Então, já vai valer algum ponto, né? Então, a velocidade do astronauta. O que é velocidade, professor? Velocidade é ds dt, não é? Delta, ou, para nós, na física do ensino médio, delta S por delta T. A gente tem, ao longo do equador, em 2 horas. Então, a gente tem o tempo que ele quer demorar para dar uma volta completa, não é? 2 horas. Então, 2 vezes 3.600. Esse é o tempo para uma volta completa. Uma volta completa é 2π vezes o raio, não é?
Então, a gente tem isso aqui, ó. 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é 1.000, 10 ao cubo, dividido aí por 7.200. 7.200. Isso vai dar, então, uma velocidade do astronauta aproximadamente igual, ó. Então, vou fazer aqui, ó. Vou fazer aqui que tá rápido, ó. 2 vezes 3,14 vezes 1.000 igual dividido por 7.200. Então tá, então a velocidade do astronauta deu 0,87. Então 0,87 metros por segundo. Então se ele quiser dar uma volta no asteroide, ele vai estar nisso aqui. Então vamos imaginar que a partir daqui você não sabe mais o que fazer com o exercício. Tá bom. Deixa, alguma nota você vai ter. Então isso aqui já é importante, tá? Bom, que mais dá para você fazer? Bom, você tem se você tem o ρ, se você tem a densidade, você calcula o volume, tá? Então assim, ó, se você tem a densidade, você vai lá e taca o volume, tá bom? Vamos lá, vamos fazer o volume então do asteroide. Então, agora a gente vai calcular o volume do asteroide. Então vamos lá, vamos pro asteroide. Vamos mudar a cor, né? Ah, muda a cor, senhor? Vamos mudar a cor. Então, ó. Eita, ó. Aqui. Aí, ó. Asteroide. Virgílio, para que vai servir calcular o volume do asteroide? Sei lá, bicho. Vamos calcular. Primeiro a gente calcula, depois a gente vê para que serve, né? Tá? Ih, cadê a régua? Perdi a régua aqui em algum lugar. Aí. Tá. Agora vai. Aqui, ó. Show. Então vamos lá, volume, tá? O que é volume? Bom, volume da esfera é 4/3, então, ó, 4/3 de πr ao cubo. Não é isso? 4/3 de πr ao cubo. Ou seja, a gente tem o volume que é 4/3 de 3,14 vezes 10 ao cubo. Então vamos chegar nesse sujeito aqui. Pô, Virgílio, eu não podia colocar o π igual a 3? Boa pergunta. No vestibular, sim, né? Porque muitas vezes eles te dão o π igual a 3. Até na OBA, eles muitas vezes colocam um π igual a 3. Mas na seletiva, não, porque você pode usar a calculadora. Tá? Então, ó, 4 vezes 3,14. Inclusive, na seletiva, você nem usa o 3,14. Porque como você pode usar a calculadora tem o π. Você vai usar o π da calculadora, tá? Que daí é mais... Aqui eu vou usar 3,14 para chegar no valor. Então, 4 vezes 3,14 igual dividido por 3, beleza. 4,187. Então, 4,187 vezes 10 às 3 vezes 3, 9, tá? Metros cúbicos. Bom, aí você achou o volume. Pô, por que você achou o volume? Porque você sabe que densidade é massa sobre volume. Que isso você aprendeu lá no ensino fundamental ainda, né? Então você sabe que densidade é massa sobre volume. Pronto. Ué, senhor, mas eu não tenho a massa. Exato, mas você tem a densidade. A densidade é 2 vezes 10 ao cubo. Então, 2 vezes 10 ao cubo, isso vai te dar a massa. E o volume? O volume você acabou de achar. 4,187 vezes 10 à nona. E aí você vai ter a massa, que vale 4,187 vezes 2, e dá
8,37 aproximadamente, né? Então, 8,37 vezes 10 a 12 quilos. Então, vamos imaginar que a partir daqui você não faz mais ideia do que fazer no exercício. Tá bom. Alguma coisa de nota você já vai ter. Mais nota do que aquele sujeito que ficou pensando no que ia fazer e ficou lá e depois não chegou a nada. Igual você também, você não chegou a nada. Então, imagina, você achou a velocidade do astronauta, você achou o volume do asteroide, você achou a massa do asteroide, mas você não sabe o que fazer. Então, você vai, a partir daqui, você deixa a questão em branco, tá? A partir daqui, você entrega e acabou, né? Vai para a próxima questão. Agora, e o mesmo aluno, a mesma aluna, que ficou pensando sem fazer nada e também chegou à mesma conclusão, né? Então, ficou ali olhando, não sei o que fazer. Deixou a questão inteira em branco. Quem ganha mais nota, pronto. E como ali a coisa vai longe, né? Então, como como a diferença de notas é muito pequena, isso pode determinar se você vai ou não para a seleção brasileira. Aqui, eu diria então que você tem que lembrar de como calcular as velocidades. Tá? Então, por exemplo, você tem uma velocidade que é a velocidade crítica, velocidade de órbita circular. E você tem a velocidade de escape. Você tem essas duas velocidades. Tá? Mas calcula as duas, bicho. Calcula as duas. Então, aqui v quadrado. Aqui é gm sobre r. Aqui é 2gm sobre r. Então, é só você pegar esse valor aqui e multiplicar por raiz de 2. Né? Então, tá aqui, ó, r e r. Beleza. Feito essa conta, vamos lá. Feita essa conta, você vai chegar numa velocidade crítica aproximadamente, uma velocidade de escape aproximadamente. Então, essa velocidade crítica vai dar 0,75. 0,75 metros por segundo. A velocidade de escape vai dar 0,75 vezes raiz de 2. Então, raiz de 2 igual vezes 0,75, beleza, vai dar 1,06. Isso que seria a velocidade de escape. Metros por segundo. Pronto, você calculou essas duas velocidades. Então, o que você sabe da velocidade do astronauta? Uai, você sabe que o astronauta... Aqui é bem legal, né? Então, imaginando que você não saiba que só a velocidade da órbita circular, a velocidade crítica aqui já basta, tá? Então, se você não souber disso, você vai entender o seguinte, ó. A velocidade do astronauta, olha só, a velocidade do astronauta, ela é menor que a velocidade de escape e ela é maior que a velocidade crítica. Que é isso aqui, bicho? Isso aqui você já sabe. Bom, você está numa seletiva, então se você está numa seletiva, então você sabe. O que significa isso? Isso significa uma órbita, é a condição para a órbita elíptica. Olha que bacana, essa é uma condição para a órbita elíptica. Se essa é uma condição para a órbita elíptica, então o astronauta, qual é a pergunta? A pergunta é: determine se é possível um astronauta dar uma volta completa a pé ao longo do Equador. Qual que é a resposta? A resposta é não. Por quê? Porque ele entraria em órbita. Então, a resposta aqui embaixo, ó, vou pegar aqui, ó. A resposta... Eita, ficou fora. Peraí. A resposta... Agora foi. Ó. A resposta é não. Porque ele entraria em órbita. Espera só um pouquinho. Bom, então é isso. Então a justificativa é: ele vai entrar em órbita, né? Ele vai escapar da superfície, porque a pergunta, ó, é se ele consegue dar uma volta a pé. Mas se ele entra em órbita, ele começa a orbitar, ele sai da superfície. Se ele sai da superfície, ele não consegue dar uma volta a pé.
Bacana essa questão, hein? Escreve aí nos comentários se você acertaria essa questão. E até uma próxima. Curta, compartilhe, aquela coisa toda. Um beijo. Fui. Tchau, tchau.